Bom dia, Renan. Bom dia, Barão, todos que nos acompanham. Eu estou aqui no túnel do tempo do Senado Federal. Atrás de mim está falando ainda neste momento o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, e esse tema ele é o assunto do momento aqui. Ele está sendo perguntado justamente por essas novidades, né, em relação à questão do Banco Master. A prisão do Daniel Porcaro continua sendo um grande assunto e agora também informações que vêm sido divulgadas pela imprensa, inclusive por colegas nossos aqui da Band, Natália Paz e Pedro Teixeira, trazendo novas informações sobre dados sigilosos que estão em posse da CPMI do INSS e que começam a ser divulgados. Por exemplo, tem aquela menção, né, a um helicóptero que teria, portanto, sido colocado à disposição de Ciro Nogueira e de Antônio Rueda. Dois nomes importantes, Ciro Nogueira é senador e Antônio Rueda é um nome importante, né, da Federação União Progressista. O senador Ciro Nogueira, ele emitiu uma nota agora há pouco negando que tenha feito um trecho de helicóptero de Daniel Porcaro entre o autódromo de Interlagos e o aeroporto de Congonhas. Ele diz até que foi na corrida de Fórmula 1, mas que se deslocou de van e não com este helicóptero deste banqueiro. Então, esta é uma das informações que vem desse sigilo que a CPI teve acesso e que tem sido aí divulgado à imprensa, alguns desses trechos. E uma outra questão é que o Porcaro fala com a sua companheira da época que tinha se encontrado com Alexandre Moraes. E deve ser, né, por uma analogia lógica, uma referência ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ministro ainda não se manifestou. Lembrando que são mensagens anteriores a essas investigações, enfim. Então, a gente está vendo esses novos contornos. É como se a prisão já tivesse ficado um pouco em segundo plano e agora o que ganha relevância são essas informações dos sigilos que estão sendo divulgados. Agora, Renan e Barão, antes de passar para vocês, fazer referência a dois movimentos que também ganham força aqui. Possibilidade de que Daniel Porcaro opte por fazer uma delação premiada, uma colaboração com a justiça. Isso ele poderia, então, ter algum tipo de benefício se vier a ser condenado por causa deste escândalo envolvendo o Banco Master. Uma outra coisa é CPMI ou CPI do Banco Master. Já tem pedidos nesse sentido, assinaturas suficientes, mas ainda está tudo sem sair do papel. Agora, a pressão aumenta, mas a gente não sabe se isso de fato vai fazer com que essa CPI seja instalada. Ela tem um potencial de fazer muitas agitações no ambiente político, já quase nas vésperas, né, da eleição de outubro. Então a gente segue acompanhando tudo isso, vocês veem como está movimentado, né, Brasília, os corredores do Congresso. Agora há pouco falava aqui o senador Carlos Viana e os parlamentares vão se alternando, trazendo novidades e novas informações, todas ligadas a Daniel Porcaro.